pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Coe e nesse vídeo de hoje eu tenho um relato super impactante para compartilhar com vocês de um sobrevivente de uma narcisista maníaca por controle. Olha, gente, eu já conheci umas duas que são bem assim, desse jeito que ele descreve aqui, a ex-esposa dele. E olha, um deles só tá vivo hoje por um milagre, para você ter noção de quanto que essas pessoas são tóxicas. Mas Deus é maior e esse aqui, ó, mais um vencedor. Meu nome é Thiago, hoje com 43 anos, funcionário público, evangélico, uma pessoa de bem com a vida. E sempre que aparece um problema, busco soluções. E mesmo quando não tem, procuro observar e analisar o que aquela situação pode me ensinar. Conheci a Milena na igreja desde criança, mas começamos a namorar eu com 20 anos e ela com 16. Isso lá em 2000. Namoramos por cerca de um ano. Durante o namoro, nos víamos apenas aos fins de semana, pois ambos trabalhávamos e estudávamos, e nunca demonstrou nenhum comportamento abusivo. Depois ficamos noivos e em 6 meses nos casamos. Aí começou a questionar tudo e controlar tudo na minha vida. Aos poucos abandonei o futebol, mas achava que ela era carente e só queria estar perto de mim por me amar muito, e nem percebia. Quando eu ia para a igreja, mal terminava o culto, ela já queria ir embora, alegando estar cansada e sempre tinha alguma desculpa. Evitava sair com os irmãos da igreja para um lanche ou qualquer evento, e eu sempre me isolando, só ficava em casa cuidando dos meninos. Até que alguns anos depois, uma pessoa me questionou porque quando eu ia na igreja saía tão rápido e ela, quando ia sozinha, ficava por horas conversando com as pessoas, já que muitas vezes não ia por estar trabalhando à noite. Sempre que eu começava uma amizade, vinha e me orientava dizendo que a pessoa era isso ou aquilo, e eu achando que ela estava me ajudando e protegendo, mas só estava me isolando cada vez mais de todos. Dizia que minha mãe não gostava dela e que sempre que íamos na casa dela, a explorava para fazer o almoço e depois limpar a cozinha. E cada vez mais fui perdendo contato até com a minha mãe. Meus irmãos e ela também não se davam bem. E ela nunca teve um bom relacionamento com os pais e nem os irmãos dela. Sempre falava mal das irmãs dela e dizia que elas não valiam nada por não serem evangélicas e que elas iriam dar em cima de mim. Até da mãe dela ela sentia ciúmes. Até mesmo para ir no mercado ela cronometrava o tempo. Sempre investigava meu celular e etc. Tinha todas as minhas senhas de e-mail, banco e tudo mais que imaginarem. Pois com a ampliação da internet e redes sociais, ela ficou mais neurótica ainda. E eu sempre demonstrando e tentando provar minha inocência. Quando recebia uma ligação dessas de operadoras que eles desligam, já me acusava e eu não podia nem relar no celular dela. Ela sempre teve Face e tudo mais, até Badu. Mas quando exigia para ver as coisas dela, chorava e me acusava de ser um homem inseguro e duvidar do amor dela. Nunca a traí e ela falava como se tivesse certeza de uma traição. Controlava todos os meus horários, até o valor em dinheiro que eu carregava na carteira. Hoje, olhando para trás e vendo tudo que aprendi sobre esse tipo de transtorno, ainda busco entender como fui tão manipulado e inocente e nunca soube colocar limites na minha ex-esposa. Mas já lido bem com a situação e superei a parte emocional e psicológica, restando agora só o contato pelos filhos, que são 3, 19, 8 e 4 anos, e ainda tenho muitos problemas com ela para pegar os pequenos. Cria dificuldades fazendo alienação parental, sendo que eles sempre foram muito apegados a mim, até mesmo por passar mais tempo com eles e acompanhá-los nas atividades escolares e lazer, como aulas de skate, karatê e futebol. Mas em junho de 2019 ela estava muito estranha e sempre me tratando mal. Procurava fazer todos os gostos dela e não podia contrariar em nada, não podia escolher nem o sabor de uma pizza. Gente, é impressionante. Eu conheci uma que tinha que ser o lugar que ela queria, a hora que ela queria, quem ela decidia que ia e quem não ia. Se não fosse do jeito dela, ela não ia, cancelava e ninguém mais ia. De tão controladora que a pessoa era. Mas continuando aqui,
Ela sempre foi muito vaidosa e insistiu com a situação de colocar silicone e fazer intervenções cirúrgicas. Chegou a se trancar no banheiro uma vez com uma faca ameaçando cortar os seios. Sempre reclamava da barriga, mesmo sem ter estrias e sendo magra. E eu, para agradá-la, fiz tudo o que podia para ela colocar o silicone. Achei que daí iam acabar o mau humor dela comigo e seríamos felizes. Depois disso, passou a usar roupas mais sensuais e provocantes, sendo que foi até chamada a atenção pelo diretor do local de trabalho num órgão público que ela trabalha. Mesmo eu tendo alertado ela, ela dizia que eu estava inseguro e com ciúmes, e começou a me rotular de machista. Dizia que eu estava gordo e não me cuidava. Eu, cego, fazia tudo. Como trabalhava à noite, durante o dia cuidava das crianças, levando e buscando na escola, cuidava da casa, das roupas e etc. Eu mal tinha tempo para uma caminhada, e quando tinha, estava tão exausto que preferia descansar quando ela deixava, porque tive até privação de sono e nunca imaginava existir esse tipo de abuso, enquanto ela só cuidava e investia mais e mais na sua beleza, cabeleireiro, esteticistas e etc. Desse jeitinho. Dizia sempre que não podia me ajudar por trabalhar fora, e eu, como era plantonista, me doava ao máximo nas horas de folga por ela e pelos meninos, mas estava esgotado e sempre estressado e de mau humor, e isso era um prato cheio em público para ela inverter as situações. Em julho de 2019, resolvi me cuidar, e ela começou a demonstrar uma insatisfação como nunca. Foquei e emagreci, de 90 para 80 quilos. Tenho 1,70 m de altura, comprei roupas do meu gosto e um relógio para controlar atividades físicas, e de cara fui acusado de ter arrumado uma amante. Explicava que estava me cuidando para ela e para os filhos, pois estava tendo dificuldades de fôlego para acompanhar eles no dia a dia. Inclusive, estava com um problema de ereção com ela e achava que era físico, mas hoje entendo que era um problema emocional e psicológico, pois nada do que eu fazia tinha valor algum para ela. Ela ditava tudo na minha vida, minhas folgas, trocas de plantão e etc. Quando tinha alguma folga de última hora, ela surtava. Hoje entendo o porquê. Em 2010, ela trabalhava numa cidade vizinha onde teve um caso com um colega de trabalho, casado, com filhos e pregador da mesma igreja que frequentávamos. Na época eu estava desconfiando, primeiro pelo modo dela me tratar e depois porque sempre que ligava ela não atendia. E descobri que meu filho mais velho, na época que tinha 10 anos, dormia nos avós que levavam ele de manhã na escola, e tive a confirmação quando me passei por ela pedindo um extrato na operadora que demorou quase um mês para chegar pelos correios. E com medo dela até receber o extrato, coloquei o endereço da casa da minha mãe. Eram várias ligações. Ela seguiu a cartilha do narcisista e negou. Não era bem assim, e por fim, o culpado era eu. Que eu não era um homem romântico, que não a tratava de forma que ela merecia, que ele tratava ela igual uma princesa. Um detalhe que me aconteceu, que vi num relato anterior, é que hoje vejo que ela se entregou, pois na época, pelo menos para mim, estava tudo bem no relacionamento. Ela perguntou se eu tinha visto uma embalagem de pílula do dia seguinte no lixo, pois como só eu tirava o lixo, ela achou que eu tinha percebido alguma coisa, e como o lixeiro demorou para passar, ela ficou com medo de eu ter mexido e visto. Eu disse que não, mas mesmo assim ela quis se justificar e disse que estava insegura com o nosso relacionamento e por isso fez o uso, e eu nessa época fiquei sem entender nada. Ela saiu de casa e foi para a casa da mãe. Como a coisa foi pública, o pastor chamou os dois para tentar uma conversa. Ele negou e a difamou, dizendo que ela saía com outros colegas de trabalho. Saiu da igreja e ainda brigou com o pastor, dizendo que o pastor tinha inveja dele, que as pregações e mensagens dele eram as melhores da igreja e por isso estava me apoiando e difamando ele. Ela aproveitou a situação e disse que ele a enganou, dizendo que ela era uma princesa e que no meu lugar nunca que ela trabalharia. Prometeu o mundo para ela. Eu, machucado e amando muito ela, cumpri o que aprendi na igreja, que o homem tem que amar a esposa assim como Cristo ama a igreja. Inclusive, o meu pastor me incentivou muito para não separar dela. Eu também tinha pena dela, pois a mãe havia abandonado ela com 2 anos com o pai e foi embora com outro homem.
e só adulta que voltou a conviver com a mãe, muito por conta de eu também ajudar as duas a reatarem isso. Hoje, neste mês, completa 2 anos que saí de casa e fui para a casa da minha mãe. A princípio, queria dar um susto nela, para ver se ela acordava para a vida e começasse a me valorizar e me respeitar mais, ajudar na rotina dos filhos, da casa, entre outras coisas. E foi nesse período que, por acaso, caiu um vídeo sobre esse transtorno de personalidade narcisista no YouTube e comecei a entender o que aconteceu comigo. E tudo se encaixava. Comecei a assistir com um caderno e anotar as coisas e lembrava as situações que se encaixavam perfeitamente no meu relacionamento e percebi que ela possui a maior parte das características do transtorno de personalidade narcisista. Ela tentou fazer o aspirador e me sugar de volta, mas eu disse que ela precisava entender que se eu voltasse para dentro de casa, queria mudanças. Ela achou que iria me manipular novamente como nas outras vezes. Ela me chamou para conversar, mas na verdade achou que me oferecendo sexo eu iria voltar. Expliquei para ela que não era isso que eu queria. Ela já me acusou de ter usado ela e que se eu tinha saído de casa é porque já tinha outra mulher e inverteu tudo. Mas como eu já estava vendo a situação nos vídeos, que eles têm um outro suprimento, eu estava desconfiado. Até mesmo porque antes de eu sair, ela andou saindo por aí numa esteticista e sempre dizia estar pagando em dinheiro. Só que geralmente para tudo usava o meu cartão. E eu, como ficava em casa com as crianças e não tinha como segui-la na época, pois ela saía sempre com o carro e eu de moto, e não queria acreditar que isso pudesse acontecer de novo, até porque depois de tê-la perdoado, ela havia prometido que nunca mais me trairia. Mas, poucos dias depois, descobri conversas dela com um colega de trabalho e foram vistos passeando em uma cidade vizinha. Os dois estavam em uma loja comprando um relógio caro para ela e ela ficou completamente desconcertada e tentou se esconder e saiu às pressas. A atendente da loja, sem entender nada e perdendo a venda, questionou a pessoa para entender o que aconteceu. Outro detalhe é que estava no horário de trabalho dela, numa terça-feira às 2 da tarde, e o meu filho mais velho de babá das crianças pequenas achando que a mãe estava no trabalho. E pasme, poucos dias depois apareceu com um namorado, levando para o pai conhecer e tudo postando fotos no Face. Já não estava mais surpreso, apenas comprovando que realmente se tratava de uma narcisista. Nossa, com certeza. Olha isso, gente. Eu gostei assim desse relato para trazer aqui para vocês, porque ela é realmente uma maníaca, né, por controle e bem perversa. Como não voltei e descobri a cada dia coisas dela, começou a me difamar de todas as formas. Primeiro de mulherengo e de ter sido um marido agressivo, tive que entrar em divórcio litigioso e acusou até minha advogada de ter um caso comigo. Como ela não descobria nada, pois eu não tinha amante, começou a espalhar que eu era gay e que as coisas que eu sabia e descobria dela eram mentiras e que ela que tinha terminado, sendo que eu que saí de casa. Eu fiquei louco de raiva sem entender nada com as inversões dela e no começo muitas pessoas acreditaram nela. Isso acontece, né, gente? Graças a Deus que a verdade sempre aparece. Eu, como estava aprendendo através dos vídeos, saí do jogo. Parei de ir na igreja onde ela estava e evito completamente o contato, apenas para pegar os meninos uma vez por semana. E comecei a focar na minha vida, comecei a fazer caminhadas, pilates, buscar orientação e fazer terapia. Glória a Deus por isso, parabéns. Fico muito feliz de ver, sabe? Que as pessoas, olha, você é um vencedor, viu? Porque eu conheço uma, como eu falei, que é assim, nesse nível. Gente, o marido dela já passou por tantos problemas, de saúde principalmente, que ele só está vivo até hoje por um milagre de Deus. Mas vamos continuar aqui. Depois de alguns meses, eu estava desmotivado da vida e não acreditava mais nessa história de amor. E conheci uma mulher também separada, chamada Michele. E começamos a nos conhecer e percebi o quanto o tratamento era diferente. Por causa de tanta desvalorização, me achava feio e sem qualidades, porque a narcisista sempre dizia que nenhuma mulher ia gostar de mim e me amar como ela. Olha aqui, outro relato
que falou a mesma coisa. Sempre eles falam isso. Enquanto a Mi era um doce de pessoa e me tratava como um príncipe, muito mais carinhosa, amiga e parceira, me incentivava em tudo completamente diferente da narcisista. E ela me valorizava demais, pois o ex dela, que também é narcisista, sempre a tratou muito mal e também fez ela passar por diversas situações, que posso pedir para ela também fazer um relato. Por favor, fala para ela fazer o relato sim, que eu venho aqui e gravo um vídeo, vai ser um prazer. E o nosso relacionamento começou cada vez a dar mais certo, enquanto a ex-narcisista só aprontava e escondia. Apesar de eu não stalkear os macacos voadores, sempre traziam informações e até as pessoas da família dela começaram a ver quem ela era. Reclamaram que ela já tinha colocado o novo namorado na casa, que até hoje não resolveu a situação. Recorreu na justiça, que queria 43% de pensão. Um dia, quando fui buscar os meninos, eu disse a ela que tinha uma namorada. Ela riu da minha cara e disse: "A vida é sua, faz o que você quiser." Até então, ela mal deixava as crianças irem em casa e o menorzinho nunca tinha dormido na minha casa. Mas depois que contei que tinha uma pessoa, na semana seguinte, era carnaval. Pois bem, ela praticamente jogou os meninos em casa e tudo na intenção de afastar a Michelle de mim. E aí começou um inferno. Pois, como ela cantava na igreja, começou a enviar músicas evangélicas cantadas por ela, a mandar versículos de Deus, que Deus odeia o divórcio, pregações e tudo mais. Como eu ignorava, começou a mandar músicas românticas como Pássaro de Fogo, da Paula Fernandes, e Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, da Ivete Sangalo. Mandou mensagem para conversarmos sozinhos e eu pulei fora e disse que só com os advogados. Já nas conciliações, ela não tinha aceitado nada e agora, no pé que já estava, não tinha conversa. Ela se irritou e perguntou se minha namorada era insegura e ciumenta. Eu disse que não. Ela, percebendo que meu relacionamento é sério, o objetivo dela agora era tentar destruir, criando situações para causar desconforto ou ciúmes na Michelle, enviando recados pelas crianças que acabavam sendo macacos voadores dela, levando informações e mandando as crianças dizer coisas ofensivas para mim. O pequeno chegou a dizer que odiava a mim, sendo que ela os trata muito bem e eles gostavam muito dela, então eles falavam coisas que não eram o que eles expressavam. Isso acontece, gente, eu já vi isso acontecer. A mãe realmente, ela tem um controle sobre essas filhas, né, essas filhas, e faz eles sentirem raiva. Isso não é só com os filhos, né? Todos eles fazem isso. Eles criam essa coisa de coitadinho, de que ela destruiu o nosso casamento, ela é má. E aí as crianças criam ódio, porque olha, meu pai tá separado da minha mãe por causa de você. Muito triste, né? Como as perturbações eram frequentes no WhatsApp, eu bloqueei ela, graças a Deus, deixando só a claro para uma emergência dos filhos. Então ela começou a exigir e me ameaçar caso eu não desbloqueasse ela, que não deixaria eu pegar os filhos. Certa vez que fui viajar e pedi para levar os meninos, disse que só deixaria se durante a viagem fizesse uma videochamada, pois eram muitos dias para ela longe dos filhos, sendo que na verdade ela sentia era a falta do suprimento que eu não dava há muito tempo e a intenção dela era perturbar mesmo e ter informações do que eu fazia, pois até o celular do meu menino de 8 anos era rastreado por ela. Pedi até fotos para ele de quando ele vinha na minha casa, tinha o contato dele e ainda assim exigia o meu desbloqueio. Exige que eu busque e entregue as crianças para ter contato. Às vezes que eu pedi para o meu pai levar eles, ela reclamou. E o interessante de muita coisa que ela fez e faz é que sempre comentei antes com minha família e com a Mi, e geralmente acerto em cheio. A gente já conhece eles, né? Já sabe até o que eles vão fazer ali para tentar atrapalhar, para causar estresse, né? Divisão, confusão e brigas. Agora a difamação é que as crianças voltam doentes para casa dela e quer exigir que tudo que eu compro, roupas, brinquedos, etc., são das crianças e que eles deveriam levar, sendo que ela faz um tumulto quando eles vêm e esquecem uma camiseta, sendo que já teve situação que eles voltariam no dia seguinte. Então comecei a devolver as roupas sujas mesmo, mas antes ficavam e eram lavadas, o que daí ela reclamou e disse que não era para tanto.
Hoje ele só vem com a roupa do corpo e sem brinquedos. E mesmo assim, no dia de voltarem, confiro para não esquecer de devolver uma meia. Na verdade, são tantas situações antes no casamento e hoje já separados na justiça que ficaria aqui escrevendo por muito mais tempo e seria muito longo. Tentei resumir pontos que achei importante e talvez até me esqueci de algum que seria até mais relevante. Espero que esse relato possa nos ajudar a aprender sobre esse tipo de transtorno, a lidar com essas pessoas e principalmente aprendamos como devemos agir, colocando limites, tendo amor próprio e nos sentirmos livres de culpa por não ter dado certo. Que mensagem linda, viu? Esse final aqui muito importante. Agradeço muito por seus vídeos. Um grande e forte abraço. Poxa, obrigada. Fico muito grata por vocês todos estarem aqui, trazendo seus testemunhos, o seu carinho, sua dedicação aqui em ajudar as outras pessoas, em levar adiante esse testemunho, né? As coisas que você aprendeu, como eles funcionam. Eu tenho certeza que com o seu relato muitos homens irão aí perceber e se identificar, caso também já tenham passado aí num relacionamento com uma narcisista. Você deu o seu melhor e Deus hoje está te honrando por isso. Você hoje tem uma pessoa que você está bem, feliz, e ela tentando destruir tudo isso, mesmo assim não prosperou, porque tudo coopera ao bem daqueles que amam a Deus. Parabéns e saiba que você é um homem muito iluminado e abençoado. Graças a Deus por esse livramento na sua vida, graças a Deus por sua vida e ao seu testemunho que eu creio que ajudará a muitos. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Caso você queira compartilhar também o seu testemunho para ajudar mais e mais pessoas através da sua experiência no convívio com um narcisista ou uma narcisista, envie aqui um e-mail para relato.sobrevivente@hotmail.com. O mais legal de tudo isso, gente, é que quando a gente põe para fora, né, quando a gente passa pro papel, quando a gente coloca nossos sentimentos, quando a gente conta, é um momento sim que traz ali a lembrança de tudo, mas ao mesmo tempo isso é até algo, uma técnica que é usada no tratamento, né, de terapia. Você tá tirando mais aquilo de dentro de você, você tá ali limpando mais e mais, sabe? Isso é muito importante. Então eu creio que além de você estar ajudando, todos vocês que estão vindo aqui contando, né? Além de estar ajudando outras pessoas, também está ajudando a vocês. E é isso, eu fico por aqui. Um beijo a todos no coração, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!